Sabe o que é doença celíaca? Já ouviu falar? Sabe como descobrir e como conviver com essa doença? Vem comigo que eu vou te contar. Olá, eu me chamo Paula e eu vim aqui hoje compartilhar com vocês como eu descobri a doença celíaca e como eu convivo com ela há mais ou menos uns 7 anos. Vamos lá, gente. Vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessa minha trajetória, de como eu descobri essa doença, como eu convivo com ela, o que eu como. Vou compartilhar tudo o que eu aprendi e eu venho aprendendo até hoje sobre essa doença que não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Como eu já falei, há mais ou menos uns 7 anos eu descobri a doença celíaca e foi muito difícil até nós descobrirmos o que vinha acontecendo. Eu vou ser um pouco mais breve para não prolongar muito, mas para que eu chegasse a um diagnóstico fechado do que estava acontecendo comigo, eu fui para a UTI mais ou menos umas 5 vezes, desenvolvendo várias reações alérgicas e ninguém descobriu o que era. Até um dia, um médico, em uma dessas minhas internações, levantou essa hipótese que poderia ser uma doença celíaca. Até então eu não sabia o que era, mas ele me solicitou alguns exames e, dito e feito, era a tal doença celíaca. E aí, a vida toda, convivendo com o vilão glúten, mas até então nada tinha mudado na minha vida. E como eu ia mudar aquilo, sendo que eu nem sabia do que se tratava direito. Aí começou uma verdadeira batalha. A primeira iniciativa foi: corta o glúten. Mas o que é o glúten? O glúten é um tipo de proteína. Ela está presente em alguns cereais, como por exemplo o trigo, o centeio, a cevada. E aonde estão presentes? E o glúten, ele está presente em alguns alimentos, como por exemplo a bolacha, o pão, a cerveja. O glúten, ele também pode estar presente em vários produtos, como por exemplo maquiagem, shampoo, sabonete, enfim, N coisas existem o glúten. Mas o que eu digo já inicialmente para vocês, somente um médico pode fazer este diagnóstico. Somente um médico pode dizer para você se você é ou não uma pessoa celíaca, uma pessoa que tem a doença celíaca. E aí você me pergunta, tá, Paula, mas e aí? O que aconteceu? O que você fez? Como eu já contei, a primeira coisa foi entender o que era o glúten, aonde estava presente e do que eu deveria me livrar. E aí eu comecei a aprender ao quê? Toda compra que nós íamos fazer nos mercados, até hoje ainda é assim. Nós lemos os rótulos de tudo o que eu consumo, para ter certeza, porque ali, por obrigatoriedade, os produtos eles precisam vir identificados se eles contêm ou não glúten. Então, todos os rótulos de tudo eu leio, de tudo. Eu, particularmente, ainda sou um pouquinho mais relaxada, mas o meu marido é muito atento a isso. Então, hoje é mais ou menos assim. Ele se encarrega muito mais de ler os rótulos do que eu. Mas graças a Deus ele me ajuda pra caramba e deu super certo até hoje. Além de ler os rótulos, em casa eu procuro não ter muitos alimentos com glúten, já que somente eu aqui sou celíaca. Meu marido e minha filha não. Então eu procuro não ter aquela contaminação cruzada, que são os utensílios que usa para fazer alguma coisa para eles. Eu procuro não usar para fazer as minhas alimentações, as minhas coisas, porque pode acontecer dessa contaminação cruzada. E aí você fala, poxa Paula, como que eu vou fazer agora? Eu vou ter que me livrar de tudo que eu gosto, de tudo que eu gosto de comer, não vou mais comer pão. Não, não é bem assim. O que acontece é o seguinte: hoje no mercado existem muitas alternativas de produtos sem glúten. Muitas marcas, eles
tem esses tipos de alimentações que é sem glúten, que a gente consegue comer tranquilamente. Mas eu particularmente acho muito caro. Aqui no Brasil é muito caro uma alimentação sem glúten, produto sem glúten. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo a fazer alguns alimentos, pães, bolos, me arrisquei em várias coisas e acabou dando certo. Então, até hoje, graças a Deus, foi bem tranquilo. Eu não ingeri mais glúten, nunca mais, depois que eu descobri. Eu não deixo de participar de nada, porque eu costumo dizer o seguinte: eu sou a melhor convidada de um aniversário, porque eu não como nada do que tem naquela festa. Eu não como coxinha, eu não como bolo, eu não como sanduíche. Chega a ser engraçado, mas eu não deixo de levar a minha vida social tranquilamente por conta disso. Eu faço os meus alimentos, eu me alimento em casa, ou dependendo como for, eu levo até onde, mas isso eu vou contar em outro vídeo para vocês, que tem coisas super bacanas para eu compartilhar ainda. Eu vim aqui hoje contar um pouquinho para vocês sobre como eu descobri o que é e como eu convivo com essa doença. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem também, dá um joinha negativo aí pra gente, né? Um dislike, na verdade. Se você gostou, se inscreve no meu canal, deixa um joinha, que tem muito assunto bacana ainda para eu compartilhar com vocês. O meu objetivo aqui é esse, o que eu aprendi e o que eu venho aprendendo sobre a doença celíaca, como viver uma vida mais saudável. Eu tô aqui é para compartilhar com vocês. Galera, beijo, espero que vocês tenham gostado. Beijo da Paula, tchau.